Vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas, capítulo de número 3. Será que Paulo e a igreja do primeiro século, dos primeiros momentos ali, enfrentava um problema semelhante ao que a gente enfrenta com a questão da teoria da representação? Essa ideia de que não discutimos mais as coisas, mas o que pensamos das coisas? Vamos ler o que o texto bíblico diz. Versículo de número 1, do capítulo 3. Com aquele carinho que só Paulo tem pelos Gálatas. Ó Gálatas estúpidos! Quem vos seduziu? Não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Só até aqui por enquanto. Esse texto, ele apresenta para a gente, pelo menos esse versículo que a gente acabou de ler, há 3 aspectos importantes na fala de Paulo. O primeiro aspecto está exatamente na forma conclamatória com a qual ele, de uma forma bastante dura, se dirige aos Gálatas, chamando eles de tolos, insensatos. Então a gente tem aí a constatação da tolice em primeiro lugar. De quem? Da igreja. É possível ser regenerado e também estúpido. Você pode ser crente. Pode ter fé, esperança, amor e mesmo assim ser um completo estúpido, tolo, insensato. Quem foi que disse que a regeneração tiraria da sua frente a possibilidade de você ser um estúpido? A regeneração, ela está exemplificada aqui na maneira como Paulo se refere aos Gálatas como igreja. Mas, ao mesmo tempo, Paulo se refere a essa igreja de uma maneira muito dura. Porque é possível sermos cristãos e, ao mesmo tempo, tolos. A pergunta, o que é a tolice que Paulo está chamando a atenção aqui, né? A gente deveria entender a tolice aqui dentro daquela grande tradição da Bíblia que opõe, não é, o tolo àquela figura do justo. A tolice, portanto, a estupidez, portanto, é algo que não seria compatível com o ser justo. Então é isso que Paulo está querendo chamar a atenção para o grande contrassenso. Ó Gálatas insensatos, como vocês podem ser cristãos e serem tolos ao mesmo tempo? Como vocês podem ser regenerados e ao mesmo tempo cometerem essa insensatez? Como vocês podem conhecer o Evangelho e continuar pensando como vocês estão pensando? Como você pode ler a Bíblia e continuar falando o que você está falando? Como você pode conhecer o verdadeiro Evangelho de Cristo e pensar as coisas que você pensa? Uma boa maneira de começar um sermão, não? Primeiro chamando todos os Gálatas de estúpidos, ora. Não só chamando-os de estúpido, mas constatando a estupidez dos Gálatas. Mostrando que é possível eles serem igreja de Cristo, serem cristãos, mas ao mesmo tempo terem uma mente dividida. Estupidez aqui, tolice aqui, é a mente dividida. É o dipsicos bíblico. É a mente que não consegue se unificar com o Evangelho. Ela está dividida. É a mente do Evangelho em luta com uma mente pagã. Então Paulo está chamando a atenção para cristãos que estão lutando na mente para servir ao Senhor. Mas essa luta é na mente. Segunda coisa importante. Depois de começar dessa forma aí, né, um tanto dura, Paulo faz uma pergunta: quem vos seduziu?
Então, da constatação da estupidez, Paulo quer saber a causa da estupidez. O que os tornou estúpidos? E o que os tornou estúpidos? A sedução de um discurso. Quem vos seduziu? É a pergunta de Paulo. É possível cristãos serem seduzidos por discursos não bíblicos? Sim, é possível. Por isso que não é convencido, é seduzido. Não é da ordem da racionalidade, não é da ordem da lógica, é da sedução, é das paixões, é dos afetos, tem a ver com o ventre, tem a ver muito mais com emotivo, tem a ver muito mais com a sensação à flor da pele, tem a ver com a maneira como uma pessoa pode, com um discurso, captar você de um jeito que você não consegue nem respirar e se rende ao discurso de alguém. Aliás, esse é o papel da retórica. O papel da retórica é, desde a primeira palavra do discurso, capturar a mente dos seus ouvintes de uma tal maneira que eles não tirem, tá certo, a atenção de você até terminar o discurso. Mais ou menos o que eu estou tentando fazer desde a primeira parte da nossa exposição aqui. Então não existe discurso sem retórica. Não existe discurso sem retórica. A retórica não é coisa só de políticos. Todos os discursos são retóricos. O que existe é má retórica e boa retórica. A guerra pela nossa mente não é só uma guerra lógica. Não é só uma guerra de argumentos lógicos que fazem sentido. E enquanto nós não entendermos isso, a gente vai continuar sendo gnóstico na nossa pregação do Evangelho, acreditando que se a pessoa entender o Evangelho, ela vai ser convertida. Isso é um gnosticismo. Gnosticismo é que racionaliza o Evangelho, logiciza o Evangelho, transformando a mente em causa da conversão. Se a pessoa entende o Evangelho, ela se converte. É possível pessoas entenderem o Evangelho e não se converterem. Como é possível pessoas serem convertidas e ainda não entenderem o Evangelho totalmente? Mas a gente acredita que se as pessoas entenderem o Evangelho com clareza, elas inevitavelmente vão se tornar crentes. Isso é gnosticismo. A gente acredita que a intelectualidade é a mente que vai fazer tudo. Não vai, não vai. Acredite, é difícil para um filósofo dizer isso, tá? Mas, o que é curioso? Não somos só seduzidos por argumentos lógicos, somos também seduzidos por argumentos carregados de beleza. Um bom discurso também nos atrai. Deixa eu dar um exemplo. Vocês já ouviram falar em Helena? Helena de Troia, tá certo? Ela já, quando eu falei Helena de Troia, ela, Helena, porque é essa a imagem que a gente faz de Helena. Helena, a causa da guerra de Troia. Se não fosse Helena, nada teria acontecido, né? Ela é uma espécie de Geni dos gregos, né? Os que são mais velhos aí vão sacar. É piada datada. Então, é interessante como Helena é vista pela tradição grega como a causa da guerra de Troia. Tem um tratado muito pequeno de retórica, muito pequeno, você pode encontrar facilmente numa biblioteca virtual incrível, chama-se Google. Você digita lá, elogio a Helena, Górgias. Górgias era um sofista, digamos assim, um retórico de primeira linha, sabia falar como ninguém, impressionante, perspicaz no discurso. E ele resolveu escrever um elogio a Helena. Então ele começa, em primeiro lugar, fazendo perguntas que, no mínimo, se você odeia a Helena, você vai ficar com uma pulga atrás da orelha. Quando ele começa, por exemplo, dizendo assim: mas que culpa Helena tem por ter esse corpo tão belo?
Se foi os deuses que fizeram ela tão bela, a culpa deveria ser deles e não dela. A responsabilidade é de quem? Tem crente ainda pensando nessas coisas também, né? Com respeito a Deus, por exemplo. Que culpa tenho eu? Que culpa tem Helena? Que culpa tem você de ter os dotes que Deus te deu? Helena também não teria culpa nenhuma. Caso Deus tivesse dado a ela, beleza. Então ele começa com esse primeiro argumento já, derrubando você de um lado, dizendo assim, acho que você foi muito dura com a Helena, viu? Talvez tenha sido muito duro com a Helena, acho que a Helena não é tão perversa assim. E ele vai convencendo você com palavras tão maravilhosas. Olha, eu posso provar para você que no meio do argumento você está chorando com raiva de você, porque você teve raiva da pobre alma chamada Helena. Mas, de repente, do meio da argumentação, ele começa a levantar outras tantas questões. Por exemplo, dizendo, não é porque os deuses deixaram ela bela, que ela não tem a responsabilidade. E começa a chamar a atenção pela responsabilidade dela. E quando ele começa a levantar coisas que você nunca pensou, você começa a ficar tão irritado, com um ódio. Como é que eu pude ser enganado por essa desgraçada? Você passa a odiar ela mais do que você odiava antes de ler o elogio. Então você está assim, com os nervos à flor da pele, quando chega no final ele diz, ponto, era tudo isso que eu tinha para dizer. Se você está querendo saber o que eu penso de Helena, sei lá quem é Helena, não conheço Helena, pouco me importa. Pouco me importa quem é Helena, a única coisa que eu quis aqui fazer foi mostrar para você como você é volúvel, como eu levei você de um lado para o outro, só com a beleza das minhas palavras, como você é volúvel, isso que eu quis mostrar para você, só isso. Tchau, fui embora. O que Gorgias está fazendo? Está mostrando para a gente como a gente pode sair das coisas para as ideias. A gente pode simplesmente abandonar o real e começar a discutir o que a gente pensa daquele copo d'água, como a gente acha que aquele copo d'água é, e aí a gente começa a entrar nas discussões. Não, mas esses argumentos são melhores, aqueles não tem mais compromisso nenhum com a verdade, agora é só beleza, agora é argumento bem feito. Agora são as melhores palavras, é o jeito de dizer, é uma perspectiva que você não tinha notado. Dali a pouco não precisa nem ser verdade. Ele chega às vezes a dizer, eu nem sei se o que eu falei aqui foi verdade. Mas te convenceu, mesmo sem ele ter nenhum compromisso com a verdade. De onde veio esse convencimento? Da sedução do discurso. Eu queria dar 2 exemplos aqui. Na universidade, isso é muito comum. Eu me lembro de uma experiência que me marcou muito, de um amigo que a gente tinha conversado um pouco antes na época da graduação, em filosofia, na PUC de São Paulo. E numa conversa com ele, a gente estava falando sobre religião, essa coisa toda, e eu ousei falar do Evangelho numa linguagem filosófica, que eu não ousaria fazer aqui. Mas ele achou legal. Eu falei, puxa, uma boa oportunidade agora. E abriu a oportunidade. E a gente foi para a aula e tal, ele falou, poxa, achei legal, cara, a gente tinha que ter conversas assim e tal, etc. Beleza, e a gente foi para a aula. Aquela aula era a aula de um professor pós-estruturalista, né, de tendência claramente anticristã, mas deu uma aula maravilhosa do ponto de vista retórico. Incrível. A aula dele não tinha ponto sem nó do ponto de vista retórico. Tinha tudo preparado. Não chegou lá, sabe, o que a gente vai falar hoje? O cara chega para dar aula sem nada na mente, né? Eu vim aqui servir ao Senhor. Como assim? Chega lá, o outro que é anticristão, todo preparado, ele está convencido de que ali é a vida dele que está em jogo, ele encontrou algo maior pelo que dar a sua própria vida. E ele vai dar tudo que ele tem ali. E ele dá o melhor discurso dele. Chega no final da aula e fala assim, poxa, Jonas, que aula legal que a gente teve, né? Sabe o que eu fiquei me perguntando? Por que a gente não tem nenhum professor cristão aqui na nossa universidade, dando aula de filosofia para a gente? O negócio me fez uma interrogação, sabe? E era na mesma época em que as instituições para-eclesiásticas universitárias, elas perceberam que mudou a chave da relação com a universidade. Que mudança de chave era essa? Elas inicialmente surgiram como missões para evangelizar universitários.
E nesse momento, exato esse momento que eu estou ali vivendo, já é um momento em que essas instituições viraram a parte e disseram, gente, corram quem puder, agora não é mais para evangelizar não, é para segurar aqueles que estão vindo da igreja e estão se perdendo aqui. Então, agora as instituições não são mais para evangelizar o universitário, é para garantir que a gente não perca nossos universitários cristãos para o secularismo, para o pós-estruturalismo anticristão. Então a gente está na defensiva. A gente está na defensiva por uma razão muito simples. Porque a gente ainda não entendeu que o neopaganismo não está nem aí com o copo d'água. Você está aqui defendendo o copo d'água. Você está aqui o tempo todo dizendo, olha o copo d'água, aqui o copo d'água, vem ver o copo d'água. E ele, mas essa é a sua perspectiva do copo d'água. Essa é a sua maneira de enxergar o copo d'água. E não há quem convença ele de que a sua perspectiva é só uma perspectiva, dentre muitas outras perspectivas, uma vez que ele parte do pressuposto de que todas as perspectivas são válidas. Você não consegue nem chegar para ele dizer assim, inclusive o nazismo? E às vezes a gente não faz isso por uma razão muito simples, porque a gente já está tão na defensiva que a gente não pergunta mais na universidade, a gente só responde. A gente já chega assim na sala de aula. Qual vai ser a pergunta de hoje? Aí preciso de uma resposta. Manual de apologética. Google. A gente não para, respira, calma, respira. Por que você está só respondendo pergunta? Por que você não faz boas perguntas? Por que você não pensa? Por que você só está procurando resposta? Por que você está no tribunal? Por que você não coloca ele também no tribunal? Por que você não bota ele também para sentar para responder algumas perguntas? Sabe por quê? Fazer boas perguntas exige uma coisa aqui, ó. Pensar. Não vem por iluminação divina não, viu, irmão? Eu tipo assim, Senhor, me dá uma salvação agora, eu preciso ter uma boa pergunta para esse professor. Eu acredito que se você estudar, o Espírito Santo vai te iluminar, mas se não tiver nada na sua cabeça, meu irmão. Então, nossa situação é essa. A gente está num contexto em que a gente está lutando contra o discurso, a gente está querendo dizer, olha para a água, e os caras estão dizendo para a gente, não, a gente está discutindo sobre as perspectivas do copo d'água, se o copo d'água existe ou não, isso para mim já não é nem mais discussão para a gente, nossa discussão é sobre as ideias. E aí a gente perde de vista uma situação curiosíssima, que é o fato de que as pessoas, elas são captadas também por discursos. A gente menospreza, subestima o discurso, subestima a força do discurso. Veja o que Paulo está dizendo. Quem vos seduziu? A palavra seduzir aqui tem o mesmo tom do encantamento. Quem encantou vocês? Quem que com o discurso pressionou a mente de vocês e captou a mente de vocês de uma tal maneira que vocês falaram, essa ideia é maravilhosa e não consegue mais sair dela. O que aconteceu? Como essa ideia conseguiu pegar a mente de vocês? Mas se a gente pudesse ir adiante nessa reflexão com Paulo, faria sentido se a gente tivesse o seguinte quadro: estamos diante de pagãos que não ouviram a mensagem do Evangelho e aí ouviram um discurso que seduziu. Ok. Paulo não ficaria tão escandalizado assim. O escândalo de Paulo só aparece quando a gente vai para o terceiro aspecto. Se o primeiro aspecto do texto mostra a constatação da tolice, e o segundo mostra a sedução do discurso, o terceiro mostra a gravidade da sedução do discurso, uma vez que o discurso que seduziu aqueles que foram alcançados pelo poder da pregação do Evangelho. Em outras palavras, como alguém poderia ser seduzido por qualquer outro discurso depois de ter ouvido a pregação do Evangelho? Então essa é a terceira pergunta de Paulo. Depois de perguntar, quem vos seduziu? Logo em seguida ele diz, não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Vamos parar um pouquinho aqui e pensar um pouco nessa frase de Paulo, essa pergunta de Paulo. Todo mundo aqui já leu a Bíblia, né? Ok, ler a Bíblia não é pecado não, viu, gente? Se você lê as Escrituras, tá certo?
principalmente a Semana da Paixão, você vai ver que tem lá a mãe de Jesus, tem lá personagens importantes, mas os Gálatas estavam ali, no Gólgota, vendo Jesus sangrar? Óbvio que não. Paulo não está dizendo que os Gálatas eram testemunhas oculares do sacrifício de Jesus na cruz. Mas o que Paulo está chamando a atenção? Para uma exposição tão profunda, tão poderosa do Evangelho, que é como se o pregador que entregou o sermão para eles, que pregou o Evangelho para eles, pregou o Evangelho com uma retórica, com uma habilidade da palavra tão poderosa, que é como se eles tivessem sido arrastados até o Gólgota, vendo Jesus crucificado e sangrando diante deles. A pregação foi tão poderosa que eles não viram uma tábua de regras a serem cumpridas. Se você quer ser filho de Deus, você primeiro precisa fazer isso e aquilo. Paulo está dizendo, vocês não viram uma tábua de regras, vocês não viram um código moral, um código de ética. A primeira pregação que vocês ouviram, que foi poderosa, foi aquela que apresentou Jesus diante de vocês. Qual discurso poderia ser tão poderoso ao ponto de desviar a sua atenção do Evangelho? Então, meus irmãos, acho que a primeira coisa que a gente precisa ter em mente aqui, o fato de você ter escutado o Evangelho de Cristo Jesus e ele ser uma mensagem poderosa que fisgou a sua mente, isso não significa que você está livre do encantamento da sereia. É possível a sua mente, que já foi cativa do Evangelho, que foi, capturada pelo Evangelho, e ela foi tomada pela beleza do Evangelho, ela ser seduzida por outros discursos. Isso é absolutamente normal e pode acontecer. Agora, isso é o que deve acontecer? Não! E é isso que está chamando a atenção de Paulo. O que está preocupando Paulo não é o fato de eles serem crentes, mas é o fato de eles, sendo crentes, tiveram as suas mentes seduzidas por outros discursos depois de terem escutado o Evangelho. Então não estou falando aqui daquela pessoa que talvez teve uma assimilação equivocada do Evangelho. Eu estou falando daquela que teve uma assimilação correta do Evangelho e que mesmo assim pode ter a sua mente dividida por causa de um discurso. Então, qual é o quadro que se apresenta diante de nós numa situação como essa? O comportamento é cristão, a fala é cristã, mas a mente, quando vai discutir, ela vai por outros universos, por outras narrativas, por outras perspectivas que são inclusive antagônicas ao cristianismo. Talvez a sua pergunta seja, tá, Jonas, entendi. O que a gente deve fazer agora? Me parece que há uma solução, há uma possível solução para esse imbróglio em que nós estamos. E se você me permite, a pista que talvez a gente tenha diante da gente já tenha sido vislumbrada por alguém muito conhecido de nós, São João Calvino. João Calvino. No comentário dele de Gálatas, ele diz algo muito interessante. Dessa passagem, primeira citação dele, preste atenção no que ele diz. A doutrina que Paulo instruíra a respeito de Cristo foi comunicada de tal maneira que era como se houvesse posto diante dos Gálatas uma pintura, um quadro. Sabe um quadro que foi pintado? Um quadro pintado. Uma representação, se você quiser. Ou seja, Cristo crucificado. Veja o que Calvino está dizendo. Este tipo de representação,
Que tipo de representação é essa? Você acha que as pessoas estavam ouvindo a pregação de Paulo, falando sobre Cristo na cruz, e elas, né, com uma prancheta pintando Jesus? Vai, Paulo, vai falando, e elas vão pintando Jesus? Não, é aqui, ó. A imaginação está ocorrendo aqui, ó. Elas estão imaginando o Cristo na cruz. Aqui é o que está acontecendo toda a reflexão delas. É aqui que está acontecendo todo o pensamento delas. Enquanto Paulo está pregando e está expondo o Evangelho, a mente das pessoas está vislumbrando, a mente das pessoas está sendo atravessada por uma imaginação incrível que Paulo está colocando diante delas. Esse tipo de representação ou imaginação não podia ter sido realizada por eloquência ou palavras persuasivas de sabedoria humana. Então Calvino está ciente de que não é só retórica, não foi só retórica, mas há algo mais. E ele vai dizer em seguida, se não tivesse sido acompanhada toda essa retórica, não tivesse sido acompanhada do poder do Espírito sobre o qual Paulo falou em ambas as epístolas aos crentes em Coríntios, nada deveria acontecido. E ele continua dizendo que aqueles que desejam desempenhar a tarefa do ministério da palavra aprendam não apenas a discursar e a falar em público, mas especialmente a penetrar na consciência para que as pessoas vejam Cristo crucificado e seu sangue escorrendo. Esse é o tipo de desafio que a gente precisa ouvir hoje para a teologia pública. A teologia pública não é um mero discurso de acomodação à cultura. Deve ser um discurso que vai destravar a imaginação das pessoas, vai cativar a imaginação das pessoas. Paulo em nenhum momento está deixando de lado a retórica. Calvino em nenhum momento está dizendo que a retórica e a persuasão devam ser deixadas de lado. Ele só está dizendo que não pode ser só retórica, não pode ser só discurso. É claro que o poder do Espírito vem, e ele é exatamente a condição pela qual alguém vai até Cristo. Mas por que cargas d'água a gente deve se preocupar com a retórica? Por que Calvino está tão preocupado em ensinar aqueles que são ministros da palavra, ou aqueles que vão lidar com a teologia na esfera pública, que eles usem as melhores palavras, que eles sejam como artesãos da palavra, sejam capazes de burilar a palavra, sejam capazes de trabalhar a palavra, não simplesmente falar qualquer coisa, não simplesmente dizer de qualquer maneira, não simplesmente achar que é simplesmente um jogo de lógica e ponto final. Por que se preocupar com a ordem do discurso? Por que se preocupar com o discurso? Eu não sei vocês, mas talvez aqueles que, sem sombra de dúvida, estiverem numa universidade, ou tiveram numa universidade, encontraram talvez professores cristãos 007, não é? Ou aquele que talvez seria o maior exemplo de neopaganismo, comportamento cristão, é um cristão, mas quando vai falar, quando vai dar aula, se você fechar os olhos, você está escutando Foucault te dando aula. É Foucault que está te dando a aula, é Deleuze que está te dando a aula, é Guattari que está te dando a aula, Maurice Blanchot que está te dando a aula. Não é uma mente cristã. Porque o discurso, ele é o engajamento com as palavras, ele é o compromisso com o que você diz. E olha que coisa curiosa, ele vai continuar dizendo, se a igreja tiver esse tipo de artista, ele não vai falar, se a igreja tiver esse tipo de pregador, se a igreja tiver esse tipo de professor, ele está falando, se a igreja tiver esse tipo de artista. É muito interessante como boa parte da nossa dificuldade de lidar nos embates com as ideias é porque a gente também não domina a arte da própria palavra. Não estou falando da palavra com P maiúsculo, da palavra como veículo, como instrumento, como meio pelo qual a gente comunica algo. Veja como estão os nossos púlpitos. Por aí você já vai ver o problema. E nesse sentido, meus irmãos, não adianta a gente ter uma faculdade, uma universidade, um hospital, seja lá o que for, que seja patrocinado por todos os movimentos nossos, se nós, pastores, não gastarmos tempo formando a mente das nossas ovelhas, não adianta nada.
É um compromisso muito sério, não apenas com a conversão das pessoas, mas com a santificação, com o que vem depois. As pessoas, elas têm experiência com o Evangelho, mas elas precisam se solidificar no Evangelho, elas precisam ter uma mente de acordo com o Evangelho, e isso não vai ser da noite para o dia, vai levar tempo. As pessoas trabalham hoje discipulado como se fosse uma questão, digamos assim, até de empatia, ou coisa do tipo, vou fazer um discipulado aqui, como se você faz um curso. O discipulado não é uma maneira de você ganhar alguma coisa espiritual. O discipulado é a maneira bíblica de se fazer amigos. Como a gente é pobre por não ter amigos. O discipulado é a maneira pela qual você torna aquele que está na sua igreja não só uma pessoa, mas um amigo. Não é à toa que Jesus disse aos seus discípulos que eles já não eram mais seus servos, e sim seus amigos. A amizade, meus irmãos, é uma das coisas que a gente mais perdeu em toda essa batalha atual em torno da ideologia de gênero. Eu me lembro ainda quando era bem jovenzinho, que era muito comum moças andarem abraçadas. Abraçadas, ninguém olharia aquilo com segundas intenções. Tá certo? Hoje nem as moças conseguem mais andar assim, elas não conseguem mais se aproximar. Percebam que o discurso das ideias estão influenciando o real, a amizade entre homens. Como uma noção que simplesmente parece ser apenas um jogo de ideias, apenas uma ideologia, como ela influencia o copo, o real. Como as amizades, elas são simplesmente descartadas. Hoje, estamos perdendo a capacidade de ser amigo um do outro, de afetos reais, genuínos, por conta exatamente de uma perda de espaço, justamente provocada pela nossa ausência no discurso, no plano do discurso, no plano da influência no discurso. Schaeffer diz uma coisa muito interessante, ele diz no livro chamado O Cristão e a Bíblia: o cristão é alguém cuja imaginação deve voar além das estrelas. Mas se a gente prender a nossa imaginação, se a gente não aproveitar a nossa imaginação e usar a nossa imaginação para produzir a cultura que reflete as verdades do Evangelho de Deus, o Evangelho do Reino de Cristo Jesus, a gente vai perder influência. A gente não está falando mais aqui de dominar, de governar meramente. O que a gente está falando aqui é de influência, poder de influência. Se a igreja, diz Calvino, tiver esse tipo de artista, ela não precisará de madeira nem pedra, ou seja, não precisará de representações sem vida, e na realidade não precisará de imagem alguma. O que ele está dizendo é que se você tiver um pastor capaz de abrir o Evangelho para você e fazer a tua mente explodir em imagens, você não precisa de mais nada, só ele, com a boca aberta. Esse tipo de exigência é aquela que nos compromete. Por que nos compromete? Porque a gente pode, por conta exatamente do cansaço, do labor que o trabalho com a palavra exige, simplesmente cansar da palavra. E aí quando a gente cansa da palavra, a gente quer fazer. Aí pronto. Eu chego a ter arrepios, meus irmãos, quando eu escuto a ideia de que pastor ele tem que ser prático, pragmático. Ele tem que ser pastor não tem que pensar. Ele é da ordem do fazer. Parece salvar a igreja um pastor que vai ali fazer um monte de coisas, mas que não consegue falar na mente de ninguém da sua igreja. Nossas igrejas estão morrendo
Não porque pastores não estão cuidando, eles estão cuidando, mas talvez cuidando justamente daquilo que não está em jogo hoje. O que está em jogo o tempo todo é a nossa mente, meus irmãos. É a mente do seu filho, a mente dos nossos adolescentes, a mente de uma geração inteira que está sendo educada de acordo com uma outra imaginação que não é bíblica. Por isso que a única maneira que a gente poderia encontrar para florescer no debate que envolve hoje a nossa relação com o problema da sexualidade, em especial a questão da ideologia de gênero, é recuperar o poder, a potência da imaginação bíblica. Sabe o que eu estou dizendo? Que a gente não precisa de filósofo mais, a gente precisa de poeta, a gente precisa de gente da literatura, a gente precisa de gente do cinema, a gente precisa de gente dentro de sala de aula, produzindo cultura com beleza, mas com as belezas que refletem as verdades do Evangelho. A gente precisa de uma imaginação bíblica, tomando conta dos nossos filhos, tomando conta da nossa igreja, pessoas sendo movidas pela criatividade, movidas pela beleza, movidas pela imaginação. Como Schaeffer diz, um cristão é alguém cuja imaginação deve ir além das estrelas. Mas parece que a gente só consegue produzir cantor e músico. E produzimos os melhores, eu não tenho dúvida disso. Mas nós não podemos focar apenas num ponto, não podemos reduzir a um ponto. A última citação de Calvino. É interessante quando ele diz, né? Se você tem um pregador que vai atingir sua mente e vai expor o Evangelho para você, você não precisa mais de imagem nenhuma, porque ele está falando com você de um jeito tão incrível que você cria um universo aqui que vai gravar seu coração para o resto da sua vida. Alguém aqui já teve a experiência de ler algum livro e depois assistir o filme que reproduziu o livro? Tipo O Senhor dos Anéis, ler o livro antes e depois assistir o filme. Gente, eu não sei o que eu faço com o meu Frodo não é aquele. Eu tenho uma batalha interior incrível, porque o Frodo que eu construí é outro. O meu Frodo é muito mais legal. Eu não gosto daquele Frodo. Mas o que é interessante nisso tudo? Como é que eu pude construir esse Frodo? Porque um cara entrou na minha mente. Ele entrou aqui, eu não consigo tirar esse Frodo daqui. A não ser que aparecesse alguém no cinema que superasse o Tolkien. Mas é disso que eu estou falando. Alguém pode, com um sermão tão poderoso, avassalador, tocar sua mente de uma tal maneira, acabou. Nunca mais, não vai ter mais nada igual. Por isso a gente não pode reduzir a missão do ensino e da pregação da palavra a substituí-la por ações pragmáticas. Não existe nada mais poderoso do que pregar o Evangelho, e pregar o Evangelho com imaginação, com beleza. A gente precisa disso, meus irmãos. E aqui eu queria, caminhando já para o término, antes de ler esse último trecho, eu fico espantado hoje com a capacidade que a gente tem de exigir que os nossos pastores sejam bons pregadores, mas ao mesmo tempo a nossa incapacidade de deixá-los serem bons pastores. Se a gente souber que ele passou a semana inteira lendo, vai fazer alguma coisa, pastor. Vai fazer visitação. Por que você passou essa semana inteira lendo, estudando? Então, boa parte da nossa pobreza espiritual surge do fato de nós mesmos não esperarmos que os nossos pastores, que os nossos mestres, aqueles que estão nos ensinando, que eles tenham competência para isso, que eles possam se preparar para isso. Com certeza, diz Calvino, as imagens e pinturas foram inicialmente admitidas nos templos cristãos quando os pastores se tornaram mudos. Quando eles deixaram de falar na imaginação das pessoas, eles começaram a pintar, para que as pessoas pudessem olhar as imagens, e mesmo que elas não estão entendendo nada do que está sendo dito, pelo menos as imagens vão fazer elas entenderem o que elas estão fazendo ali.
Então ele diz: as imagens e pinturas foram inicialmente admitidas nos templos cristãos quando os pastores se tornaram mudos e se tornaram meras sombras, ou quando passaram a falar poucas palavras do púlpito, de modo tão frio e negligente, que o poder e a eficácia do ministério foram completamente extintos. Se existe uma coisa que a gente não pode perder de vista, e é a única possibilidade que a gente tem de vencer a batalha na imaginação, meus irmãos, está no poder da pregação do Evangelho. A pergunta é: como a gente prega o Evangelho? Como você prega o Evangelho? Como você ensina o Evangelho? Como você anuncia o Evangelho? Imagine que nada mais favorável para se existem pontos negativos, como eu mostrei para vocês há pouco, por exemplo, o real simplesmente é deixado de lado, que basta para a gente a discussão sobre as ideias. Por outro lado, esse universo da discussão sobre as ideias nos abriu uma avenida. A avenida justamente de proclamar o Evangelho, que não é nada mais nada menos do que o discurso dos céus, o discurso de Deus, o Logos de Deus. Me parece que todas as vezes que a gente deixa de lado o poder influenciador da pregação do Evangelho, no seu aspecto imaginativo, e a gente torna o Evangelho numa série de lições lógicas, e que as pessoas elas devem entender, sabe, o sermão que deve ser entendido, a pessoa entendeu, se entendeu, ok, mas não é aquele sermão somente que entende, o sermão que Deus usa, meus irmãos. Deus usa sermão que vem tanto acompanhado de uma amarração lógica, como usa o sermão carregado de beleza, carregado de imaginação, em que o pregador se preocupou com as melhores palavras. Mais uma vez, o que está em jogo entre nós é a virtude. E a virtude, que é a excelência em tudo que a gente faz, a virtude, essa cana que faz você, onde você colocar sua mão, você fazer com excelência, isso só vem se o seu critério maior for exatamente a glória de Deus. E é por isso que, dentro de todo o arcabouço da doutrina da graça, a glória de Deus, ela ocupa um movimento de fonte central para a gente. Porque se tudo aquilo que a gente faz é para a glória de Deus, a régua sobe, o padrão sobe. Então, o que acontece muitas vezes? Acontece que às vezes a gente quer, a nota só para passar, está entendendo? Sabe o que é mais terrível? E aí as pessoas falam, a gente precisa fazer as coisas na universidade. Meus irmãos, é tanto aluno evangélico, tanto aluno crente, que quando no final vai falar comigo, no final da aula, estava conversando com eles agora há pouco, no final da aula vem falar comigo, professor, eu sei que o senhor é pastor, viu, eu também sou evangélico. Eu falei, não, filho, não fala que você é evangélico, não me faz passar vergonha. Você foi pífio no seu semestre inteiro, você fez tudo de qualquer jeito, saía no meio da aula, dormia na aula, tirou notas horrorosas, entregou um trabalho porco, e você quer falar que você é evangélico, esconde isso aí. Esconde, você está fazendo mal, está fazendo mal para o reino de Deus. Me parece que a gente ainda não entendeu que o nosso papel na esfera pública não é de gafanhoto para comer e devorar, é de brilhar, fazer o sol brilhar, é de salgar, é de temperar. Existe algo muito maior do que ganhar dinheiro, existe algo muito maior do que se tornar um doutor, do que cumprir, se tornar, ter uma profissão. O que está em jogo não é ganhar dinheiro, o que está em jogo para a gente não é a profissão em si, o que está em jogo é a glória de Deus. Por isso a gente não faz para a glória de Deus só quando a gente está aqui na igreja cantando, é aqui, lá fora, em qualquer lugar, em qualquer lugar. Bom, Jonas, de um ponto de vista prático, o que a gente precisa fazer? Eu acho que a gente precisa de duas coisas, que é o que Paulo vai fazer com os Gálatas, é o que a gente precisaria fazer hoje, disciplina. Tá certo? A gente não quer falar de disciplina porque a gente divorciou disciplina de discipulado. Não existe discipulado sem disciplina. Como é que você vai trabalhar discipulado sem disciplina? Você vai acompanhar com uma pessoa, só que você não pode exortar ela. Porque para exortar, que mesmo que seja o paracaléu, né, chamar ao lado, conversar com cuidado, porque tem gente que acha que exortar é tirar um facão e passar, olha aqui, vamos conversar agora.
Tá certo? Não, exortar é paracaléu, chama do lado, é como um amigo, é coisa de amigo, chama do lado, você vai exortar. Mas só que a exortação, ela tem que ter limite. Se você não tem compromisso de membresia com uma pessoa, como é que você pode estabelecer isso? Fala, fulano, eu estou te exortando uma, estou te exortando duas, estou te exortando três. Você é um impenitente, você sabe o que isso significa? A gente não fala mais de disciplina na igreja. E sabe por que eu estou tocando na questão da disciplina, e com isso eu quero encerrar? Porque eu quero sair correndo antes que me batam. É o seguinte. A disciplina na igreja, ela é muito fácil de ser feita com problemas morais. O sujeito está com problema moral, sei lá, adulterou, roubou. Gente, vamos disciplinar o sujeito. Aí a disciplina funciona com uma beleza. Tá certo? Mas a disciplina não funciona quando se trata de uma mente pagã. A gente não disciplina mais as pessoas porque elas têm uma mentalidade pagã. A gente não consegue mais disciplinar pessoas porque elas estão pensando de uma maneira não bíblica. A gente só tem uma disciplina, a eclesiástica. A disciplina doutrinária já foi para o espaço faz tempo. A gente não disciplina mais ninguém por causa de doutrina. A gente está deixando escapar pelos dedos o fato de que a disciplina doutrinária ela é importante para formar nossa mente. Por exemplo, eu achei um texto muito curioso de um puritano. E esse puritano é interessante porque toda a discussão é em torno daquela ideia. Vocês já leram aquele livro, aquele romance do Nathaniel Hawthorne, que é A Letra Escarlate? Famoso esse romance. Conta a história, não vou contar o final, depois você vê qual é o final, só o início. O início está nas primeiras páginas. É a história de uma mulher, a Hester Prynne. Ela é vista pega em adultério numa comunidade puritana e ninguém sabe quem é o pai da criança. Tá certo? Mas o pai da criança é o pastor da igreja, que é o reverendo de Misdale. Ele é o pastor, só que ele não fala para ninguém, ninguém sabe, etc. E aí o que coloca? A comunidade pune ela, disciplina ela com uma letra A vermelha e costura a letra A vermelha na roupa dela. Então, por onde ela anda com aquele A de adúltera. Então, onde ela vê, ela é sempre rechaçada, porque ela é uma adúltera. Tá certo? Primeira coisa importante, não existe nenhuma comunidade puritana que tenha esse A, que tenha feito isso na história. Nem da Inglaterra, nem da Nova Inglaterra. Imagine que é sempre assim, pouco importa o real, é o discurso. Então, a universidade compra o discurso de que o puritanismo é contra qualquer possibilidade de amor, ou de perdão, ou de graça. E se vende um monte de situações assim. E se vende também a ideia de que puritanos, por exemplo, com relação à sexualidade, eles eram extremamente parecidos com os pais da igreja, que entendiam que a virgindade estava acima do casamento e que, portanto, qualquer casamento estaria numa situação já, digamos assim, de penúria em relação àquilo que seria ideal. O ideal seria a vida casta, a vida virgem, etc. E esse cara estudando os puritanos, ele descobriu, nas disciplinas que se aplicavam a comunidades puritanas, nesse contexto da Nova Inglaterra, a seguinte situação, né? Havia uma esposa que havia reclamado para o seu pastor e depois para toda a congregação que seu marido não comparecia. Bom, não era a igreja não, tá? Em outros termos. Não comparecia. E então o que a igreja fez? Aplicou a disciplina, excluiu o homem da igreja. O que seria se nossas igrejas, elas soubessem julgar exatamente aquele que está cometendo adultério e ordenar, não, você tem que abandonar a secretária que você está se envolvendo com ela, sua esposa quer te pedir perdão, você tem que abandonar ela e você tem que voltar para a sua família. Mas isso não, é você é que tem que ser excluído se for numa última instância e não a mulher que foi traída. A gente não consegue mais fazer isso, a gente não consegue mais julgar o real, a gente sempre fica, é tudo uma questão de perspectiva, depende, tem que olhar para o lado do cara, tem que olhar para o lado da moça, também ela não é boa gente, né? Olha só, olha o tamanho, linguaruda, ninguém aguenta aquela mulher. Então, a problematização vai surgir de todas as formas, e o que a gente nunca consegue fazer, atingir a coisa julgada,
Nunca a gente atinge as coisas mesmas, a gente só fica no plano das ideias. E a disciplina, ela corre, ela fica ausente na igreja. E quando a gente não tem disciplina na igreja, a gente perde tanto a responsabilidade moral, como a responsabilidade na nossa imaginação. Meus irmãos, uma das coisas que mais poderiam nos fazer hoje refletir sobre a importância de se pensar essas questões é as novas gerações, são os nossos filhos. Eles lidam com as situações mais incríveis e a gente não pode permitir que o nosso silêncio eloquente seja mais poderoso do que a convocação que a palavra de Deus nos faz de sermos responsáveis pela pregação do Evangelho, pelo ensino do Evangelho, pela formação da mente das pessoas, dos membros das nossas igrejas. Então, meu encorajamento para você é: se envolva com a igreja. Se você percebe que sua mente ela foi contagiada por uma série de pensadores e você diz assim: eu acho que eu só consigo fazer ciência com base nessas perspectivas, eu só consigo discutir questões com base nessa perspectiva, talvez você precise de uma libertação, porque esse opressor que está dentro de você é um discurso que cativou sua mente mais do que o Evangelho. E o Evangelho que um dia te cativou, ele precisa mais uma vez ser pregado, mais uma vez anunciado. A falta de disciplina doutrinária destrói o Evangelho. A heresia, o pensamento que não condiz com as Escrituras destrói o Evangelho. E por isso que a punição, a disciplina contra o pecado doutrinário deve ser muito mais rigorosa do que a disciplina contra a doutrina eclesiástica no que diz respeito à moral. Sabe por quê? Porque se você destrói o Evangelho, você destrói a única coisa que pode curar o imoral, que pode restaurar a dignidade de um imoral, de alguém que caiu em adultério, de alguém que caiu em situações as mais difíceis na vida. Por isso, a disciplina doutrinária ela é tão importante, porque ela preserva a única coisa que pode salvar nossa mente e dar saúde mental para a gente, que é o Evangelho, e a gente precisa disso, meus irmãos. Estamos num momento da nossa história no Brasil em que a gente precisa de saúde mental. A gente não sabe mais conversar, a gente não sabe falar, porque a gente não sabe pensar, porque a gente não sabe protestar, a gente não sabe apontar exatamente as questões que realmente importam. Que Deus nos abençoe e nos dê graça para a gente pensar biblicamente. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, eu queria te agradecer pela oportunidade de pensarmos questões tão delicadas e espinhosas. Te pedimos perdão, Senhor, pelo nosso silêncio eloquente e a nossa desobediência no que diz respeito ao cumprimento do chamado à pregação do Evangelho, de influenciar a mente das pessoas com o Evangelho. Senhor, te pedimos perdão porque aqueles que estão próximos de nós carecem dessa formação que não estamos oferecendo. Nos ajude a formar a mente dos nossos filhos, nas nossas esposas, da nossa igreja. Nos conduz, Senhor, a exortação todas as vezes que fugirmos do verdadeiro Evangelho. Nos dá a graça de sermos capazes de ouvir a exortação e nos submeter a uma igreja. Nossa época é uma época que desistiu das autoridades e que questiona toda a autoridade, inclusive a autoridade do nosso próprio corpo dizer quem nós somos. Hoje, vivemos num contexto em que as pessoas têm autoridade no sujeito, na sua própria palavra, no seu discurso, Senhor, e elas dizem o que elas realmente querem que aconteça, e ponto final. O mundo, o corpo, aquilo que o Senhor nos deu e nos ofereceu, já não joga papel fundamental, determinante nenhum, rejeitamos. Esse é o mundo que a gente vive hoje. Te pedimos graça, Senhor, para viver nesse mundo, não como aqueles que vivem nesse mundo, mas como aqueles que vivem nos céus.
com a mentalidade do céu, com a mentalidade das Escrituras. Que haja aqui, Senhor, jovens motivados, Senhor, a produzir uma imaginação que reflita a Tua glória nas universidades, na esfera pública onde atuam. Nos ajude, Senhor, a usar a nossa imaginação para a Tua glória. Não nos permita apenas usarmos a lógica, mas a imaginação para a Sua glória. Que o Senhor levante aqui, Senhor, artistas, pensadores, cientistas, que sejam capazes de produzir cultura, mas que glorifique ao Teu nome. E eu sei, Senhor, que eles passarão por lutas e perseguições as mais terríveis, porque qualquer um que Te segue, Senhor, não está livre de perseguição alguma, qualquer que seja, até mesmo aquelas de reputação, que são até às vezes as mais terríveis. Que o Senhor tenha misericórdia e sustente os meus irmãos, sustente essa igreja, sustente nossas igrejas locais, sustente, Senhor, nossas famílias, para que a gente possa Te servir para a Tua glória, para o Teu louvor, para a Tua honra. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém.